E o que é ontologia? O Matheus Monteiro perguntou. O que é ontologia? É o mesmo que metafísica? Ou é uma área dentro da metafísica? Ou a ontologia, que é mais geral, né, e metafísica mais específica? Enfim, qual a diferença entre ontologia e metafísica? Porque eu sei que o pessoal continental tem mais apreço, né, por essa divisão, mas às vezes o pessoal da analítica usa como intercambiável, né? Pode ser tanto uma ontologia quanto metafísica, não faz diferença. O que tu acha? Na verdade, existe sim um uso intercambiável, que às vezes é utilizado assim, né? Ontologia e metafísica é a mesma coisa, mas também tem um uso que distingue os dois, né? Que a ontologia seria mais ligada à questão existencial, que coisas existem, que tipos de coisas existem. Então, seria a pergunta dada lá pelo Quine, né? Quando o Quine habilita a ontologia, por exemplo, no Dois Dogmas do Empirismo, enfim, nesses trabalhos que ele fez, ele estava preocupado mais com a questão existencial, né? E aí existe uma maneira de ver a ontologia na tradição analítica que puxa realmente a ontologia como questões de existência ligadas ao quantificador existencial da lógica. Lógica de primeira ordem, lógica modal. Então, por exemplo, se eu usar a lógica de primeira ordem, como o Quine usava, ele só dizia assim, olha, por meio dessa lógica, eu não vou falar, por exemplo, de propriedades como existindo. Porque ela não admite quantificação sobre propriedade. Ela admite quantificação sobre objetos. E ele usa um argumento que se baseia na indispensabilidade para a ciência, para chegar na conclusão de que existem objetos físicos e números, objetos matemáticos. Porque eles seriam indispensáveis, ambos. Eles seriam a ciência nossa seria comprometida ontologicamente com eles. Então, esse comprometimento ontológico é o comprometimento quanto à existência. Existe tal coisa, não existe outra coisa. Beleza. Mas, por exemplo, se você fazer isso, essa ontologia, em cima de uma lógica modal, a gente vai usar o framework dos mundos possíveis e fazer, olha, porque você quantifica sobre mundos possíveis para falar o que é necessário, o que é possível, etc. E aí vai ter tanta visão radical lá do Lewis, né, do Regime Modal, que vai dizer, olha, para cada possibilidade que poderia ter acontecido, por exemplo, se eu não estivesse nessa live, existe um mundo possível, tão concreto, tão espaço-temporal quanto o nosso, onde essa live aqui não ocorreu, e para cada detalhe tem algum mundo respectivo. E outros já vão, né, ter uma postura mais, vamos dizer assim, branda, e vão dizer, não, esses outros mundos, esses outros mundos, mas eles são objetos abstratos, são conjuntos maximais de proposições, etc. Então, isso seria ontologia, né? Esse tipo de questionamento, que geralmente é muito ligada com a lógica do quantificador, com o uso do quantificador na lógica. Lógica formal, né? Simbólica. Já a metafísica, nessa distinção que distingue, né, entre ontologia e metafísica, a metafísica lidaria com questões sobre a natureza das coisas. O que algo é. Qual é a sua... O que ele necessariamente é. O que ele necessariamente tem. O que ele tem de forma apenas contingente. Questões também sobre essência, necessidade, possibilidade, tudo mais dos objetos em si, né? Na sua natureza. Então, como eu falei, se eu pergunto, por exemplo, o que é o direito, o que é dentro da metafísica, né? Então, se eu pergunto o que é o tempo, o que é uma relação de composição, o que é ser a parte de algo, o que é depender de algo para existir ou para ser, como é que se define a sua identidade. Então, na verdade, a metafísica, nesse sentido, né, ela vai estar lidando mais com a questão da natureza. E, inclusive, por conta disso, você pode fazer uma metafísica que seja sobre coisas que não existem também, né? Tem isso também, isso é interessante. Porque eu posso perguntar o que algo é para chegar na conclusão de que, bem, isso não existe. Mas eu precisaria saber o que esse algo é para saber que ele não existe. Por exemplo, a Amy Thomason, no livro dela de Fiction and Metaphysics, Ficção e Metafísica,
ela aborda nesse sentido, né? Ela primeiro tenta responder o que é um objeto ficcional, o que é um objeto como Sherlock Holmes, depois se perguntar, dado como esse objeto ficcional ele tem que ser para existir, ou seja, como é que ele deveria ser, qual é a natureza dele, será que eu tenho argumentos para dizer que de fato ele existe? Então, para alguns, por exemplo, você poderia dizer até que a metafísica teria um trabalho anterior à ontologia. Já para outros, a ontologia tem um trabalho anterior e assim vai, né? Então, não vou fechar essa relação, né? Mas a diferença básica é isso. Ontologia estudaria a existência. Que tipos de coisas existem? Que tipo de entidades existem? Entidade é um termo genérico. Pode ser qualquer tipo de entidade, né? Evento, processo, objeto, etc. E já metafísica seria sobre a natureza desses tipos de coisa. O que é ser esse tipo de coisa que a gente está tentando dizer que existe, ou que a gente está ainda pensando se existe ou não, e assim por diante. Sendo que, no meio, tem o que também é chamado de ontologia categorial, que é a ontologia em que você define que algo é um evento, um processo, um objeto. E esse tipo de... E aí também tem significado do termo ontologia também usado para isso. Então, nesse caso, aí fica um pouco mais... Borra um pouco essa distinção entre a ontologia lá quantificacional e essa metafísica sobre a natureza das coisas. Porque nesse meio, você está lidando com o que significa as categorias mais básicas com que você corta a realidade. E aí você pode dizer assim, tá, tudo bem, mas eu acho que... Para quê? Por que colocar isso aí no meio? Tem uma vantagem? Tem, realmente tem. É porque, por exemplo, com ontologia categorial, você consegue fazer ontologia formal. E na ontologia formal, que é associado, inclusive, a um filósofo que geralmente a gente pensa como continental, que é o Husserl, da fenomenologia. Eu sempre falo o nome errado, talvez tenha pronunciado errado. Mas ele foi o primeiro que falou sobre isso, de ontologia formal, e isso foi recuperado por alguns filósofos como Barry Schmidt, Grenon, etc. E eles fazem essa escola de ontologia formal, ela tenta classificar a realidade dentro de categorias que são bem neutras em relação a teorias metafísicas mais específicas. Então, eles definem objeto, evento, etc., de uma forma neutra em relação aos vários debates metafísicos sobre o que essas categorias significam. E ao definir de forma neutra, ao fazer essa ontologia formal, eles conseguem fazer ontologia aplicada, que você pode pegar domínios de investigação, pode ser inclusive a medicina, farmacêutica, e você cria uma ontologia computacional para aquele domínio, onde você recorta quais são as relações, as categorias que existem naquele domínio e que relações elas possuem entre si. Então, essa ontologia categorial é uma área que fica entre essas duas coisas aí. Ela também é uma área bem interessante, é uma área bem empolgante, realmente, aí da filosofia. Ela tem uma aplicação prática muito clara, né? Tanto que o Barry Schmidt é até financiado, ou foi uma época financiado pelas forças militares dos Estados Unidos, inclusive, para ter uma ideia. Então, como é que um metafísico, né, é financiado por forças militares, né? Enfim, vamos... Metafísico ganhando dinheiro já é estranho. Pois é, então vamos dar uma pesquisada depois nisso aí, né? De ontologia formal, né? E aplicada, né? Então tem essas aplicações assim. Olá! Se você gosta desse canal, considere a possibilidade de apoiá-lo através do Padrim. Com apenas R$1 por mês, você já pode se tornar um apoiador. Todo o dinheiro arrecadado será reinvestido em melhorias na qualidade dos vídeos. Conto com sua ajuda. Saiba mais em padrim.com.br/ilomarinho.